Salve, rapaziada do Boleiros da Vida, tudo certo? Estamos online para mais uma resenha em nosso canal. Hoje estaremos recebendo o Vitor de Oliveira Bonadio, da A10 Academy, Academia de Intercâmbio Esportivo. Boa noite, Vitor, tudo certo? E aí, Bertan, tudo bem? Beleza, galera? Prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço e vamos para essa resenha aí, vamos falar de coisa boa. Bora! Para estar comigo aqui hoje, para conversar com o Vitor, eu vou ter a companhia do Gaspar. Tudo certo, Gaspar? Tudo 10, Bertan, tudo certinho. Vamos aí então bater um papo com o Vitor aí, conhecer um pouquinho, né, sobre o que é intercâmbio esportivo. Pois é, show de bola. Muito interessante esse tema de hoje aqui. Rapaz, antes de partir para o que interessa aqui para a resenha, vou fazer aquele pedidinho maroto lá antes de começar, sempre que a gente faz aqui. Você que não é inscrito no canal ainda, te inscreve no canal, ativa o sininho ali, compartilha o vídeo com seus colegas e já deixa o teu like agora no início do vídeo, porque se deixar para depois, tu vai acabar esquecendo e aí não vai acabar ajudando o canal, beleza? Vamos para o papo aqui, falar com o Vitor sobre o trabalho dele aqui. Ô, Vitor, antes de mais nada, quem é tu, da onde que tu vem e quais as tuas experiências? Vamos lá, meu caro. Cara, hoje eu tenho 29 anos, estou quase fazendo 30 anos. Esse mês é meu mês de aniversário aí, vou 30, né, cara? É um período meio complicado na vida, né, das pessoas. E, cara, minha experiência é a seguinte: eu sou formado em ciência do esporte pela Unicamp. Eu sou do esporte, sou do futebol, eu joguei em base, joguei até meus 17 anos, e depois eu tive a experiência de ter que escolher o caminho que eu quero seguir, né? Então, o intercâmbio esportivo, a gente vai falar bastante disso aqui, e eu deixei de ir para o futebol porque eu tinha passado no Unicamp, né? E aqui no Brasil era difícil naquela época, né? Principalmente, de uns 10 anos atrás, 12 anos atrás ali, de conciliar. Então, eu joguei em base até meus 16, 17 anos, aí eu passei na faculdade, fui só fazer faculdade. E aí, cara, eu acabei deixando um pouco, digamos assim, o futebol, fui pensando em outras coisas, em outras áreas, só que sempre quis trabalhar com futebol, né, cara? Paixão do brasileiro, você vê que é muita coisa que a gente consegue fazer dentro de um ramo do futebol. E, cara, isso que me chamou atenção, essa experiência de vida que me chamou atenção do intercâmbio esportivo, né? Porque eu tive que escolher ou futebol ou estudo, né? Então, isso eu vou explicar mais aqui para frente, mas eu sou do interior aqui de São Paulo, então sou do futebol desde que, cara, me entendo por gente, comecei a escolinha de futebol ali desde os 7 anos de idade e tô no futebol aí nessa caminhada tentando trabalhar, né, cara? Como a gente aqui, né, no canal, a gente tenta, tem várias coisas para fazer, resenha, Instagram, YouTube, tem muita coisa para falar e o futebol é uma paixão incrível que a gente consegue, né, cara, levar muita informação, muito conteúdo e muito trabalho, né, cara, independente do que você faça dentro dessa área, né? Então, é um pouquinho dessa minha história aí, cara. Show de bola. Ô Vitor, mas olha só, eu vou te ser bem sincero mesmo, tá? Fiquei muito empolgado em saber que a gente ia bater essa conversa contigo, porque o tema, eu que tenho, né, tenho um pouco mais de idade do que você, eu realmente, cara, eu nunca ouvi falar em intercâmbio esportivo. Intercâmbio já, tá? Mas intercâmbio esportivo não. Do que se trata? O que realmente é esse intercâmbio esportivo? Vamos lá, cara. Ó, querendo ou não, é um mercado pro Brasil relativamente novo, tá? Então, assim, digamos que é um mercado que tem mais ou menos uns 15 anos que começou a aparecer no Brasil. Querendo ou não, cara, basicamente é conciliar o estudo com o esporte, né, em alto rendimento. Então, por exemplo, o intercâmbio esportivo ele é muito tradicional nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é muito comum, né, é a cultura deles conciliar muito bem, principalmente nas faculdades, por exemplo, o atleta de alto nível ali e ele ganha bolsa na faculdade, né? Então, esse é o intercâmbio esportivo. A gente consegue trazer oportunidades para os atletas de alto nível. Então tem muito atleta, cara, que às vezes aqui tá numa base aqui no Brasil, tá ali com seus 17, 18 anos, mas tá vendo que tá difícil de repente conseguir algum contrato profissional, que também é um lado
um pouquinho ruim do futebol profissional, né? Isso no mundo inteiro, né? Mais de 90% dos atletas profissionais não recebem tão bem quanto a gente fica vislumbrando, né? Então, muitos atletas a gente atende que já passaram por base e querem, de repente, fazer uma faculdade, né? Querem ter um curso superior, não querem largar o estudo, então eles querem conciliar o esporte, porque eles são bons, querendo ou não, né? Eles têm essa categoria, eles têm essa facilidade, então, através do esporte, a gente consegue colocar ele dentro de uma faculdade, por exemplo, ele estudar em alto nível, ser alguém na vida também, né? Querendo ou não, assim, ser alguém na vida que eu digo, de ter uma profissão antes de ser profissional daquele esporte, né? Então, depois ele pode vir a se tornar profissional naquele esporte também. Então, nada mais é do que conciliar esse esporte de alto rendimento com uma educação de alto rendimento também, né? De alto nível. Show de bola. E, ô Vitor, como é que a A10 ela faz para se posicionar nesse mercado de intercâmbio esportivo? Como é que ela faz? Como é que ela trabalha com isso? Cara, ó, a gente está desde 2008 no mercado, é uma das mais antigas, aí, mais tradicionais no mercado. Tradicionalmente, né, para vocês, né, até começando a entender um pouquinho mais do mercado, o intercâmbio esportivo, ele precisa, né? Pô, como é que você vai negociar uma bolsa com um treinador lá de uma faculdade lá nos Estados Unidos, por exemplo? Pô, você precisa de um vídeo, o cara precisa ter uma prova de inglês e assim por diante. Então, a gente lá no começo, a gente tinha nosso centro de treinamento bem forte, pesado, toda cidade que a gente participava, que a gente tinha uma unidade, que a gente tinha um escritório, a gente tinha um centro de treinamento. Então, a gente fazia o acompanhamento da galera. Isso é o tradicional, acho que provavelmente vai continuar assim, né? Porque você tendo um vídeo, você consegue enviar aqueles famosos DVD de atleta, né? Isso é também no futebol profissional, para você, de repente, pensar ali uma transferência, alguma coisa, você tem o vídeo. Então, isso funciona também no intercâmbio esportivo. Então, a gente ficou um tempo só trabalhando com isso. Só que, cara, chega um momento que a gente ficava ali cerca de 1 ano, às vezes 2 anos com aquele atleta, desenvolvendo aquele atleta, como ele tem que fazer uma prova de inglês, que muitas vezes no Brasil, né, cara, você faz uma escola particular de inglês ou você tem um ensino bem básico de inglês. Então, para você ter uma prova de alto nível de inglês, que você tem que tirar uma nota X, ficava difícil. Então, às vezes, a gente chegava com o atleta ali cerca de 1 ano, 2 anos, dependendo do nível, treinando ele, para que chegasse naquele final com o vídeo, com aquela nota, chegava, putz, o vídeo está mais ou menos, a qualidade dele não melhorou tanto, ou o nível dele de inglês não estava legal, a gente não conseguiu uma bolsa bacana para ele, porque depende, né? Tem vários fatores dentro do que a gente tem que ter, né? Se encaixar para garantir uma bolsa para ele. Então não é somente o vídeo ser legal, tem que ter as notas, tem que ter condições financeiras também, de algum modo, né, para você ir pelo menos no primeiro ano, enfim, tem vários fatores. Então a gente, cara, começou a perceber que muitos atletas ficavam no caminho. Então, pô, como que a gente pode mudar isso, né? Então, hoje a 10 Academy ela se posiciona de uma maneira mais facilitadora, né? Ou seja, a gente realmente é uma agência de intercâmbio esportivo, né? Você falou aí, né, o Gaspar, você conhece o intercâmbio, é aquele tradicional, pô, eu quero ir para tal lugar estudar inglês. Né, você consegue ver as escolas, você consegue ver as faculdades por onde de repente você pode ir, e hoje a gente faz isso. Então, a gente, como agência de intercâmbio esportivo, a gente tem determinados programas, a gente monta diversos parceiros. Então, para vocês entenderem também, né, no mercado, a 10 Academy hoje tem duas filiais, né, lá nos Estados Unidos, uma na Flórida e uma na Califórnia, que também recebe os atletas, tem os responsáveis lá. E hoje a gente tem condições do quê? De chegar numa escola, hoje o soccer está crescendo muito lá, né, por exemplo. Então, chegar numa escola, chegar numa faculdade que não tem esse programa de soccer, de futebol, e a gente cria junto com eles esse programa. Então, a gente leva lá a estrutura que dá 10, ou seja, a gente atende o Brasil inteiro, a gente consegue levar atletas. Então, uma escola que quer fazer o futebol, que não tem tantas condições assim de, pô, quero investir, quero trazer atletas e tal, vai contar com o apoio também da 10 Academy para fazer virar esse programa. Então, a gente tem diversos programas nos Estados Unidos, tem programas no Canadá. Hoje, a gente está com programas também na Europa, que são clubes, né? Clubes semiprofissionais ali que também conciliam, não estudo superior,
mas o estudo de línguas, mas com possibilidades também de crescimento, né? Tanto no futebol quanto academicamente mesmo, né? Então, a gente hoje atende a Alemanha, está atendendo Espanha, atende Portugal, tá? Então, essa é a grande diferença que a gente tem no mercado. Enquanto muitas empresas estão ainda naquele momento, naquele modelo de fazer o treinamento, de fazer o vídeo e depois negociar a vaga, a gente já faz o caminho inverso. A gente tem a vaga e negocia os atletas. Então, essa é a grande diferença da 10 Academy, que é uma facilitadora, né, querendo ou não, do intercâmbio. Cara, show de bola, hein? Pô, trabalho e tanto. Ô Vitor, tu já deu uma adiantada ali na relação, com relação aos países, né? Eu entendi, por exemplo, que nos Estados Unidos e no Canadá, até por essa questão de cultura, né, do high school, né, de trabalhar, depois entrar, vocês têm uma possibilidade de entrar um pouco antes, né, com os atletas um pouco antes para poder participar. Na Europa, é mais para cursos, né, de línguas propriamente dita, universidade, coisas assim. Mas quais são os países realmente que vocês hoje têm trabalho? E outra coisa, é só futebol? Ô, Gaspar, ó, a gente já, dando uma pincelada em todas as perguntas, a gente trabalha com Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e Portugal. E sempre a gente vai procurando sempre expandir, né? Então, cada programa, cada país tem uma especificidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente trabalha desde os 14, 15 anos, atletas ali, estudantes, atletas, né, que a gente fala, a partir do ensino médio, tá? Então, ele consegue entrar numa escola através do esporte, e aí já pincelando, os esportes vão depender principalmente da estrutura da escola, né? Como eu mencionei, o nosso foco de A10 Academy como empresa não poderia ser outro a não ser o futebol, né? Porque, cara, aqui é mercado, né? Também a gente tem que atingir o maior número de pessoas, porque somos uma empresa, enfim, a gente precisa atingir o que vai dar um retorno para a gente, né? Mas a gente consegue atender outros esportes. Então, tem escolas que existe os programas de futebol americano, existe programas de basquete, de vôlei feminino, basquete feminino, enfim. Então, a gente tem diversos esportes que a gente consegue atender. Tá? Isso também vale para as faculdades nos Estados Unidos, né? Então, dependendo do atleta, dependendo do nível do atleta, dependendo o que ele está procurando e o esporte que ele pratica, a gente consegue também colocar ele em alguma instituição, tá? Depende daí de cada estrutura, né? Porque realmente não são todas as instituições que têm todos os esportes, né? Como eu falei, tem escolas, tem faculdades que nem soccer tem. No Canadá, hoje, a gente está trabalhando com uma escola, que é uma escola pré-universidade, tá? Então, a gente ainda está fechando parcerias com universidades no Canadá. Então, a idade ali do Canadá, a gente acaba ficando dos 14, 15 até os 18 anos, tá? Nos Estados Unidos é high school e também faculdade. No caso dos programas europeus, de Alemanha, Espanha e Portugal, a gente ainda tem possibilidade de atender o atleta mais novo ali de ensino médio para estudar principalmente em Portugal, mas a gente acaba preferindo fazer os atletas mais velhos, né? Que são os atletas que já se formaram aqui no ensino médio, tá? Que a burocracia é menor para ele ir e a gente acaba fazendo uma diferenciação dentro da empresa, né? Ou seja, a gente trabalha um estudo de alto nível nos Estados Unidos e no Canadá e um futebol, um esporte, né? Aí, no caso da Europa, são só futebol. E aí a gente trabalha o futebol forte na Europa, com ensino de línguas somente, entendeu? Então a gente acaba fazendo essa diferenciação para atingir diferentes públicos também. Certo. E, Vitor, como é que funciona na prática esse trabalho de vocês? Como é que o jovem que está interessado a chegar até vocês, como é que ele faz isso aí? Vocês também fazem um garimpo ou é só o pessoal que vai atrás de vocês? Como é que funciona? Cara, a gente faz os garimpos, a gente tem hoje, eu estou tomando conta também, né, de uma certa, digamos assim, uma expansão e um retorno no nosso centro de treinamento, tá? Então a gente tem um centro de treinamento, por exemplo, no interior de São Paulo, ali em Campinas, a gente voltou com os treinamentos no Rio de Janeiro, a gente está para voltar os treinamentos em São Paulo, capital. Então, um dos meios, né, que os atletas podem vir até a gente é uma aula experimental que a gente fala. Então ele vai até o nosso
até o nosso CT, vai bater um papo com a gente, ele vai treinar com a gente ali, a gente vai ver o nível dele, então a gente vai entender o objetivo dele, o que ele quer, o que ele está buscando, né? Quantos anos ele tem, também, querendo ou não, uma capacidade financeira para a gente entender qual o programa que de repente pode encaixar para ele, que momento que ele quer embarcar, tá? Então esse é um fator que ele pode ir até o nosso centro de treinamento, mas como eu falei, a gente é diferente no mercado, então se de repente ele já sabe para onde ele quer ir, ele quer fazer o ensino médio, ele quer fazer uma faculdade, não, ele já terminou o ensino médio aqui, quer tentar futebol na Europa, a gente consegue marcar uma reunião, ele e os pais, eu, por exemplo, eu vou sentar junto com ele, vou entender toda a realidade dele, tudo que ele está querendo buscar, os objetivos dele, o que ele já jogou, onde ele já jogou, vou fazer essa certa peneira ali com ele, aquele tete a tete, e aí vou demonstrar para ele os programas que são viáveis para ele, que a gente tem vagas, né? Então eu falo, ó, fulano, para você, segundo os seus objetivos, segundo suas notas, de repente, seu conhecimento técnico do futebol, ou também conhecimento de outras línguas, acredito muito que vale a pena você ir nesse aqui, porque também o custo-benefício funciona assim assado, e pelo que vocês me passaram, pode estar dentro da realidade financeira também da família, né? Então a gente faz esse acompanhamento desde o primeiro approach, então a gente atua muito em parcerias também, né, com treinadores, com escolas, às vezes até com faculdades e tal, que também podem vir a ser de indicações, tá? Então, aula experimental, esse contato já de telefone, de WhatsApp, de reunião, a gente já consegue fazer, a gente consegue mapear alguma coisa do atleta, e também as indicações. As indicações cara, hoje em dia conta bastante assim no nosso público, que acaba sendo aquele treinador que fala, ó, Vitor, tem um cara aqui, tem 16 anos, ele joga assim assado, pô, ano passado ele foi eleito melhor em campo e não sei o quê, pô, tem um programa ele quer finalizar o ensino médio dele lá nos Estados Unidos, tem algum programa? Tem vaga? Então a gente vai chamar ele, vai conversar, a gente já sabe tudo, já conhece o atleta, já fica mais fácil, tá? E aí tem o caso do atleta que às vezes ele está se planejando, né, para ir. Então, não, eu quero treinar primeiro. Então ele vai num centro de treinamento nosso, vai fazer o acompanhamento com a gente ali determinados meses e depois ele embarca, né? Mas tem o fato também do atleta já chegar, já querendo, já sabendo quando ele pode ir, e a gente já vai atuar diretamente nesse embarque que a gente fala, né? Nessa reunião já direta para enviar ele o quanto antes. Esse pessoal que vai lá para a Europa, principalmente, algum deles vingou já, foi contratado por algum clube profissional, ou acabou o intercâmbio, voltou, não liga? Algum já despontou lá na Europa ou não? Cara, olha, pra gente, assim, pode ter uma certa diferença no despontar, né, no dar certo. A gente sempre fala isso para todos os atletas, que assim, o pior dos cenários, né, Bertan, que é o quê? O cara vai para lá, vai ficar uma temporada inteira lá com tudo incluso, uma estrutura de um clube extraordinário, ele vai fazer um intercâmbio, ou seja, ele vai treinar, ele vai jogar, ele vai viajar, ele vai conhecer estádios, ele vai conhecer cidades, ele vai conhecer outras pessoas, vai estudar línguas e tal, e o pior dos casos, ele não dá certo, digamos lá, em algum clube, não vai assinar nenhum contrato, mas ele voltou com essa bagagem, ele voltou com essa experiência, voltou com 2 línguas e tal, então isso acontece, isso querendo ou não, é a maioria, claro, né? Porque no futebol, para você dar certo, não tem muito segredo, né? O nosso papel é dar essa oportunidade para os atletas, né? Não é agenciar o atleta para virar profissional, tá? Essa é uma dúvida que pode gerar. Então a gente oferece essa oportunidade. Porém, desde os últimos anos, aí vamos colocar de 5 anos para cá, muitos atletas têm atingido o profissional, né? Desde os Estados Unidos até a Europa. Então, no próprio clube que a gente tem parceria, eles têm a equipe principal ali, né? A equipe profissional. Então, muitos atletas que começam muitas vezes ali no sub-19, no sub-23 deles, subiram, né? Então, assinaram um contrato profissional, estão ali naquele clube. Claro que eu não estou falando de um clube, por exemplo, da Bundesliga, né? Senão isso seria maravilhoso, eu estaria atendendo o Brasil inteiro aqui, né? Mas são possibilidades ali, vamos colocar de ligas regionais, profissionais, né? Na Europa é bem comum isso, né? A Bundesliga, se não me engano, acho que são 2 ou 3 divisões nacionais e depois acaba ficando as ligas regionais. Então a gente acaba atendendo ali o que seria equivalente a uma 5ª divisão. Então eles têm a possibilidade de crescer, tá?
Nos Estados Unidos, a gente tem cases de sucesso maiores, né? Hoje a gente tem atletas na segunda divisão lá, né? Então, que saíram desde o high school, a gente acompanhou os atletas ali desde o ensino médio, fez a faculdade, depois da faculdade, e ele conseguiu chegar no profissional. Então, a gente tem esse trajeto, principalmente nos Estados Unidos, bem forte. Na Europa está começando a surgir agora. Inclusive, um atleta que está na Espanha, ele assinou contrato com o próprio clube ali na região de Málaga, foi campeão essa semana aí atrás da Liga Regional ali de Málaga. Show de bola. Ô Vitor, a gente na conversa vem notando que o foco ele está muito em cima de futebol, né? Tu falou na questão dos outros esportes, eu fiquei aqui me perguntando, principalmente nos Estados Unidos, que, né, tem lá o futebol americano, né? E aqui no Brasil tem algumas equipes, até tem, né, campeonatos, né, tal. Esses profissionais, esses profissionais, não, esse pessoal que pratica, né, esses esportistas que praticam esses esportes, assim, eles procuram vocês para poder, talvez, fazer uma tentativa, né, de se inserir lá nos Estados Unidos, no Canadá, né, nesses esportes aí? Sim, sem dúvida. O futebol americano, a gente acaba, assim, está começando agora a crescer mais a procura de futebol americano, porque tem aquela questão seguinte, né, a gente acaba focando muito no futebol, porque nos Estados Unidos, o futebol americano lá já é muito forte, né? Ao contrário aqui no Brasil, que o futebol, né, o nosso soccer aqui é muito forte, o futebol americano é fraco, né? Então, por estratégia realmente, o que a gente faz, né? Ou seja, os atletas daqui de futebol, de soccer, vai ter muito mais possibilidades de crescer ali nos Estados Unidos, porque ali ainda está crescendo, está se desenvolvendo o futebol, né? Está muito forte já, mas ainda está crescendo. Então, a concorrência do futebol americano é muito alta, né? Então, realmente, para o cara ter uma grande possibilidade, ele tem que ser um cara diferenciado. Então, aqui dentro, a gente acaba trabalhando com essa questão de consultoria, essa questão de assessoria realmente no momento ideal para o atleta aí, por conta disso. Então, se, de repente, o atleta é de futebol americano, ele tem essa vontade, claro, o intercâmbio esportivo é para ele. A gente tem esse propósito de facilitar, né? Como eu até falei aqui. Só que muitas vezes, para ele ir para uma faculdade com uma boa bolsa e etc., o caminho é mais dificultoso, né? Porque ele tem que ter um vídeo legal, ele tem que ser realmente muito bom para tirar o lugar de um americano ou alguma coisa do tipo, um mexicano que já joga futebol americano desde sempre e assim por diante, né? Tem essas variáveis, tá? Então, de repente, às vezes, esses outros esportes a gente acaba indicando os atletas para irem no high school, né? Por quê? No high school, cara, você vai jogar. Se você está no seu último ano, por exemplo, né, de ensino médio ali, no terceiro ano, lá você vai jogar, você está com 17 anos, lá você vai concorrer vaga com meninos de 17, 16 e 15 anos, basicamente, né? Na faculdade, não, já é maior, né, essa faixa etária, né? Então, se você está com 18 anos, você vai disputar vagas com pessoas de 18, 19, 20, 21 e assim por diante. Então, você imagina questões físicas, questões mentais, questões psicológicas, né, dos atletas. Então, tem todo esse trabalho que também a gente acaba fazendo para facilitar a entrada do atleta mesmo, para que ele se adapte melhor. Não adianta nada a gente só enviar o atleta lá e falar, vai, se vira, né? A gente quer que ele tenha sucesso também, né? Então, às vezes, você sair um pouquinho antes do Brasil pode ser a chave de você se desenvolver melhor e acabar continuando, seguindo carreira, digamos assim, nesse intercâmbio. Ô, Vitor, só complementando ali. E para as meninas, então? Então, as meninas no soccer lá fica complicado, então, né? Qual seria a possibilidade de intercâmbio para elas? Fica um pouco mais concorrido, né? O soccer lá nos Estados Unidos é muito forte no feminino, mas ainda assim tem muita possibilidade, tá? São as mesmas possibilidades, talvez até maiores de futebol masculino. Por quê? O futebol, o soccer, né? Eu vou sempre dividir aqui o soccer, porque lá é bem soccer, eu acabo dividindo, tá? Mas o soccer americano feminino é muito mais forte. Então, tem mais instituições de ensino, desde escolas, desde faculdades, que possuem mais soccer feminino do que masculino, entendeu? Então, as portas são maiores, mas a concorrência acaba sendo também um pouquinho maior por conta desse histórico realmente do futebol, desse soccer
feminino, tá? Mas tem possibilidade, tem todas as possibilidades, tá? Então, desde escola até faculdade. Inclusive, na Europa, para a feminina, a gente tem também programa na Espanha para as meninas. Legal. E aproveitando um pouquinho o gancho ali do Gaspar, esses esportes mais americanizados aí é um pouco mais difícil, resistente para colocar os brasileiros lá, né? O cara tem que ser umas 2 ou 3 vezes melhor para conseguir se firmar ou ser aceito na equipe, né? Sim, é um pouco mais difícil, né? Acaba sendo um pouco mais tendo um pouco de preconceito também, né? Nessa questão de futebol americano, de basquete, mas existe possibilidade, não é nada impossível, né? Não estou aqui falando não, pô, você que joga basquete aí, que joga futebol americano, não tem condições. Tem condições, né? Mas, claro, tem as questões dos níveis, tem as questões também do que pode ser legal para aquele atleta, para o nível dele, para ele crescer, né? Porque, querendo ou não, nos Estados Unidos, né, cara, para a faculdade, por exemplo, lá eles têm 2 tipos, basicamente, assim, de faculdades. Tem as Junior Colleges e as Universities. Então, muitas vezes, as Junior Colleges são aquelas de duração de 2 anos, né? Como se fosse um tecnólogo aqui no Brasil, tá? Então, muitas vezes, o nível dessas escolas, dessas faculdades, de exigência mesmo, né? De tanta exigência de notas, tanta exigência física e assim por diante, acaba sendo um pouquinho menor, não que sejam ruins, né? Mas pode ser uma porta de entrada para muitos atletas para ter essa adaptação, para entender, né? Porque o ritmo é outro, totalmente outro. Quando a pessoa entra para o futebol americano lá nos Estados Unidos, cara, é pancada, é muita pancada, né? Claro, os clubes aqui no Brasil têm essa experiência já, mas lá é outro nível, tanto nível acadêmico, tanto o nível de treino físico mesmo e treino técnico é outra coisa, tá? Mas tem os caminhos para que o intercâmbio seja totalmente positivo para aquele atleta, para que não seja algo negativo, né? Para que ele consiga crescer, para que ele consiga desenvolver.